aí? Sim. Beleza. Então vamos começar? Vamos. Fechando os microfones. Isso. Para esse começo, queria que a gente fizesse uma oração no início, né? Para a gente começar a nossa reflexão nessa noite. Acho que é um momento importante da nossa caminhada enquanto catequistas, pensar nisso, né? E pedir a Deus essa graça também nessa noite. Retomar, né, ou reafirmar o caminho que a gente tem feito, né? Fortificar as nossas convicções, iluminar as decisões que a gente tem que tomar, né? Discernir as motivações que a gente tem para as decisões que a gente tem que tomar e mantendo a vida e a missão fundamentadas unicamente em Deus. Então, ter isso no nosso horizonte enquanto pedido de graça, né? Aquilo que a gente pede ao Senhor. Então, que Ele nos ilumine nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem abrir para o infinito, as portas do meu espírito coração. E do meu coração. Do meu coração. Abre-as definitivamente, E não permita que tenham fechá-las. Abre-as ao Abre mistério de ao Deus mistério e imensidade do universo. Abre minha inteligência, da sabedoria da sabedoria divina. Abre meu julgamento à luz transcendente e ao soberano julgamento. Abre a minha opinião para colher outros pontos de vista diferente dos meus. Abre minha simpatia à diversidade dos temperamentos e personalidades que me cercam. Abre a minha afeição a todos os privados de amor, a todos que reclamam por conforto. A minha caridade aos problemas do mundo, a todas as necessidades da humanidade. Abre a minha atividade para colaborar com todos que trabalham para o mesmo fim. Todo o meu ser. Abre todo o meu ser para ser capaz de abraçar toda a realidade. Deus de bondade, comunicar-me uma poder do vosso amor. Amém. 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 Muito bem. Como eu falei no início, aí para quem já tinha chegado mais cedo, meu nome é João, né? Eu sou religioso jesuíta e eu tenho uma paixão antiga pela catequese, que começa lá no tempo que eu fazia a minha catequese de iniciação. Depois fui catequista de crianças, de adultos, ajudei na coordenação da catequese lá na minha diocese, em São Paulo, onde eu nasci. Fiz uma especialização em catequese depois disso também, e hoje colaboro, às vezes escrevendo alguma coisa, e também nas formações de catequistas, né? Então, para essa noite, eu queria partilhar com vocês algumas coisas a partir do texto que a gente tem do Diretório Nacional de Catequese, né? Que é o documento que acho que está sendo, digamos assim, o guia, o horizonte para esse módulo de formação que a gente vai ter agora, né? Então, o Diretório Nacional de Catequese, quem não tem, acho que pode ir se familiarizando com isso, tem até disponível na internet, né, mas é fácil de adquirir nas lojas que tem aí, católicas e tudo mais. E ele tem um capítulo chamado Catequese Contextualizada.
né, que fala da história e da realidade. Então, ano passado, quem participou viu que a gente retomou um pouco a história da catequese, né, digamos assim, a nível mundial, né, assim, a história da catequese antiga, desde o começo, depois na época medieval, até chegar às portas do nosso tempo. Então, hoje e na semana que vem, nós vamos olhar um pouco mais para a história recente da catequese e ver também o que essa história tem a ver com o contexto que a gente vive hoje, com a nossa realidade hoje, tá bem? Então, vocês vão perceber que eu tentei ser o mais fiel possível ao texto tal qual o texto do diretório, tá bem? Bom, o concílio, eu queria começar com uma coisa antes. Todo mundo sabe que é um concílio? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque o texto do Diretório Nacional de Catequese, que é esse texto que orienta a gente, ele fala de um evento muito importante na igreja, que aconteceu aí na década de 60, que foi um concílio ecumênico, né? Mas aí eu fiquei me perguntando se todo mundo sabe que é um concílio ecumênico, né? Porque senão a gente fica falando do que aconteceu, o concílio ecumênico do Vaticano II, e que foi um grande evento na igreja, uma primavera na igreja. A gente fala de quanto isso renovou a estrutura da igreja ainda hoje, né? Pede também uma atualização do jeito que a gente pensa a igreja e age na nossa pastoral. Foi um desejo do São João XXIII, que era Papa na época. Então, o que é um concílio ecumênico, né? Bom, primeira coisa, um concílio é um encontro de bispos. Então, um encontro de bispos, que tem um objetivo, né? É uma reunião, então, um encontro, que serve, como está escrito no nosso slide, para precisar, ou seja, né, para afirmar ou para reorientar a doutrina da fé da igreja, né, e fortalecer ou reformar a organização da igreja. Então, uma reunião de bispos que eles vão tratar, muitas vezes, da doutrina da igreja e também da organização da igreja. Né? Então, ao contrário dos concílios que a gente chama de regional, ou seja, esses encontros de bispos mais regionais, por regiões, vamos supor, um concílio regional do Brasil, da América Latina, etc. Um concílio ecumênico, então a palavra ecumênico, ele se refere a uma reunião dos bispos, essa palavrinha que está aí, que é do grego, oikumene, que é do mundo inteiro. Então, para falar que é uma reunião de bispos do mundo inteiro, né, que se reúnem, então, para tratar da doutrina, da fé ou da organização da igreja. E as decisões tomadas nessa reunião, elas são aplicadas para os fiéis, para a igreja, para o povo de Deus do mundo inteiro. Então, essas reuniões, esses concílios ecumênicos, são reuniões muito importantes que aconteceram poucas vezes ao longo da história da igreja. Não é? Na verdade, a gente tem aí uns, digamos, 2000 anos, né, de história da igreja, e até hoje aconteceram 21 concílios ecumênicos. Né? Então, somente 21 dessas reuniões. Né? Bom, aqui tem mais ou menos uma lista delas. Eu só estou mostrando a lista para a gente saber. Por exemplo, o primeiro aconteceu em 325. Né? E aí, então tem sempre um concílio ecumênico, e o nome do concílio tem a ver com o lugar, a cidade onde ele se realiza. Tem gente que gosta de colocar o episódio dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, como o primeiro concílio da igreja. Né? Então, quem tiver curiosidade para saber mais ou menos como é que começa essa história de concílio na igreja, é só pegar o livro dos Atos dos Apóstolos e ler o capítulo 15. Tem mais ou menos uma estrutura do concílio lá. Então, se você olhar o último concílio que está nessa lista, que está aí agora, é o Concílio Vaticano II, ou seja, foi o segundo que aconteceu no território do Vaticano, né? O Vaticano enquanto país. E ele se deu em 1962 até 1965. Então, é a partir desse concílio, que a gente vai pensar também tudo o que aconteceu na catequese de renovação a partir daí. Né? Então, os concílios,
concílio ecumênico trata-se muitas vezes de resolver na unidade e na cúpula da igreja, né? Ou seja, na hierarquia entre os bispos, os conflitos que atravessam as comunidades locais. Então, quando tem algum problema, digamos assim, surgia algum problema de fé, algum problema de organização da igreja, e era um problema grande a nível de várias comunidades, então se juntava, os bispos se reuniam num concílio ecumênico. Daí que os primeiros concílios ecumênicos, eles tinham o objetivo de definir dogmas, né? Então, os dogmas eram, na verdade, essas discussões da fé da igreja que se tinha naquele período. E, por exemplo, sobre Jesus, sobre a Trindade. Quem era Jesus? Jesus é homem, Jesus é Deus. Né? Muitas vezes a gente tem confusão com isso até hoje. Né? Jesus é filho de Deus, mas ele é Deus também, ele é homem, como é que é? Então, essas discussões sobre fé, elas, digamos assim, eram muito calorosas naquele período. Né? E os concílios eram essas reuniões dos bispos, para eles juntos, né, pensarem, rezarem sobre isso e definirem, né, aquilo que era a verdade de fé. Alguns outros concílios ecumênicos aconteciam principalmente também para resolver problemas de cisma, ou seja, da divisão que tinha às vezes dentro da igreja. Né? Então, alguém que estava pensando, tinha posições muito diferentes em relação à fé, então se precisava às vezes se reunir para resolver isso também. Tá? Esse concílio ecumênico, o mais recente, essa reunião dos bispos, a mais recente, né, a nível mundial, vamos dizer assim, que é o Concílio Vaticano II, ele tinha um objetivo específico, né, diferente dos outros. Ele tinha o objetivo de responder à necessidade de uma atualização. Né? No italiano, eles usavam lá a palavra aggiornamento, né, que era a palavra que o Papa São João XXIII gostava muito de falar. Aggiornamento, uma atualização da mensagem da igreja para os tempos de hoje. Então, era para como transmitir às pessoas, né, do nosso tempo a mensagem da igreja. Então, o concílio se ocupou com isso. Dessa reunião do Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi aí de 62 a 65, a igreja publicou alguns textos, alguns documentos, né? E esses textos, eles são para a igreja toda e para todos os fiéis, né? E eles tratavam de alguns assuntos muito importantes que tinham a ver com a igreja, com a maneira como a igreja se entendia e com a relação da igreja também com o mundo como um todo. O primeiro texto que saiu do Concílio Vaticano II foi vocês vão ver que os nomes são tudo em latim, mas não é para assustar a gente não, né? Porque eles usam o latim ainda hoje, né? Os documentos do Papa, normalmente, embora o Papa Francisco às vezes põe em outras línguas já hoje em dia, mas normalmente eles usam o latim no título, né, do documento. Então, o primeiro chamava-se Sacrosanto Concílio, que era sobre a liturgia, né? Era uma renovação e valorização da liturgia. Foi quando a missa, por exemplo, passou a ser de frente para o povo, né? E não mais na língua do latim, né? Ou seja, era na língua do povo. Né? Então foi quando aconteceu uma renovação da liturgia. Talvez quem é um pouco mais velho aí tenha pegado um período ainda em que a missa era de costas e o padre rezava em latim. Né? Então, quando que isso mudou? Mudou aí depois do Concílio Vaticano II com esse documento. Outra mudança, num outro texto, esse segundo que está aí na tela, a Lumen Gentium, que falava da igreja. Tinha um novo modo de ser igreja, que é uma coisa que a gente vive repetindo hoje, não é? E a gente fala na catequese, etc., mas a gente às vezes ainda tem um resquício do modo antigo de pensar. Né? Quando a gente fala igreja, normalmente o que vem na cabeça? A igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Na cabeça do povo está duas coisas, às vezes, né? Na nossa cabeça também. Ou a construção, né? O edifício, né? O templo, aí a gente chama de igreja, ou então o padre, o bispo, o papa, né? Eles que são as freiras, eles são a igreja, né? Então, não. Né? A igreja é o povo de Deus. Né? Então, a Lumen Gentium falava isso, né? Afirmava isso de uma forma, digamos assim, universal, né? Para a igreja toda crer como verdade de fé também. Então, a igreja
é o povo de Deus. Então eu, você, todos os batizados somos igreja. E isso muda um pouco a maneira como a gente se entende participante, né? A comunhão e a participação que a gente tem nessa igreja. Depois a Dei Verbum, que é a beleza e a profundidade da Sagrada Escritura. A fonte primeira da catequese é a Sagrada Escritura. Né? E nem sempre isso foi claro na compreensão da igreja. Né? Às vezes se tinha a impressão de que o manual de catequese ou os catecismos eram a fonte primeira, o livro principal da catequese, né? Da evangelização como um todo. E não, né? É a Sagrada Escritura. Então, a Dei Verbum, que fala da revelação de Deus, que fala da palavra de Deus, que se comunica e está presente na Sagrada Escritura, vem recordar o papel da centralidade da Sagrada Escritura na vida da igreja como um todo e também na vida da catequese. Depois tem um outro texto muito bonito, que é o Gaudium et Spes, que fala do mundo, da relação da igreja com o mundo contemporâneo, com os tempos de hoje. Né? E aí fala também da postura da igreja em relação aos assuntos que são, digamos assim, temporais. Né? Ou seja, aquilo que depois se desenvolveu como doutrina social da igreja. Então, o que a igreja tem a contribuir também para o mundo? Então, a igreja que está no mundo. Né? Às vezes a gente tem a ideia de mundo como uma coisa ruim. Ah, isso é mundano, isso é ruim. Né? Mas a igreja está no mundo, ela é parte do mundo. Né? Nós estamos nesse mundo, né? Ninguém é ET. Né? Então, nós estamos aqui. E aí, uma vez enraizados no mundo, aqui se vive, né? As alegrias, as esperanças, enfim, tantas coisas que as pessoas vivem. E a gente tem a ver com isso. Né? Tem a ver com a vida nossa, isso tem a ver com a nossa vida e a vida das pessoas. Né? Então, uma igreja mais comprometida também com a realidade do mundo. Né? Não uma igreja que se pensa separada, né? mais santa, não, mas participante da vida do povo e que serve esse povo para que tenha mais justiça, paz, né? E amor, que são os valores do reino de Deus que Jesus tanto pregava. Né? Depois, outros 3 textos do Vaticano II, a Christus Dominus Presbyterorum Ordinis e a Optatum Totius, falavam sobre o clero, falavam sobre os bispos, os padres e a formação dos padres. Então, o concílio pensou também, refletiu sobre a missão dos padres, né, na igreja, da hierarquia da igreja, né, dos bispos também. Né, a missão deles enquanto catequista também, né, a Christus Dominus diz que o primeiro catequista é o bispo, né, que é responsável por isso na diocese, então é missão deles, também confiada, nós participamos desse ministério da palavra, né, do ensino, que é o ministério do catequista, enfim. E aqui fala da importância da formação do clero. Eu lembro que o Diretório Nacional de Catequese fala, por exemplo, da importância que os seminaristas e os religiosos, religiosas, tenham formação sobre catequética, né, que é essa ciência da catequese, né, que tem nas faculdades de teologia isso. Em muitos lugares ainda não tem isso. Né? Falo aqui, onde estudo na FAGE, né, tem essa deficiência também. Então, ainda tem muita coisa para avançar. Né? Depois, outro texto que fala muito da nossa missão enquanto catequistas é o Apostolicam Actus Citatem, que fala da missão dos leigos na igreja. A importância dos leigos, das leigas, né? Que não são, então como se estivessem separados da igreja, são parte da igreja. E, aliás, a maior parte, né, gente? Mais de 90% da igreja são os leigos, né? Não são os padres, os bispos, eles são a menor parte, né? Se a gente for contar em porcentagem, né? Então, por isso a importância da missão, né? Quem sobretudo, conduz a vida da evangelização na igreja são os leigos, são vocês, né? Catequistas e, enfim, agentes de pastorais. Né? Depois, o Vaticano II falava também da vida consagrada, do papel dos religiosos, das religiosas, descobrirem o seu carisma de uma forma mais atualizada, que tivesse sensibilidade aos problemas e às realidades também do mundo de hoje, né? Tantos lugares onde precisa da caridade e
da proximidade da igreja, né? Depois tinha um documento também sobre a educação cristã, que era sobretudo sobre as escolas católicas e as universidades católicas, porque a gente sabe hoje, não é? Talvez alguém aí tenha tido ensino religioso quando era criança no colégio, né? Hoje o ensino religioso nos colégios ele não é a mesma coisa que catequese, né? Então isso é separado, a gente tem que ter essa clareza, né? Então, catequese não pode ter um formato escolar, né? O ensino religioso dado em sala de aula no colégio, então ele tem um formato escolar, né? Então, essa educação do ensino religioso, que pode ser uma educação cristã, então tinha a sua orientação própria, que é diferente da catequese, né? Depois o Vaticano II também falou pela primeira vez sobre os meios de comunicação social que estavam surgindo. Na época o forte era o rádio, a televisão, enfim, né? Hoje existe a internet, as redes sociais, enfim, nós estamos aqui usando, a maioria acompanhando pelo celular, e vendo e ouvindo tudo. Então, os meios de comunicação como meios que nos ajudam na missão evangelizadora também, né? A igreja já começa a despertar para essa realidade aí, de forma clara, né? Depois, outros dois textos importantes, um sobre a dignidade humana e também sobre o diálogo e o respeito às diferenças entre outras igrejas, né? Então, outras igrejas não cristãs, outras tradições religiosas, né, como o budismo, enfim, aqui no Brasil as religiões espíritas de matriz africana, né? Então tantas outras manifestações de religiões que merecem o nosso respeito também, né? Não entendendo que são, digamos assim, caminhos demonizados, né? Como muitas vezes as pessoas expressam, né? Não tem nada a ver, então tem valores nessas expressões religiosas também. E outros dois textos, um sobre a Igreja Oriental e outro sobre a unidade dos cristãos, falando do ecumenismo, né? É a primeira vez que a Igreja, então, por meio de seus textos, fala do ecumenismo, do diálogo entre os cristãos de diferentes igrejas, né? Os luteranos, anglicanos, católicos, batistas, enfim, essa comunhão, né? Tema, inclusive, da campanha da fraternidade desse ano, né? E, por fim, um texto também, Ad Gentes, que falava da missão, as áreas missionárias que a igreja ainda teria que chegar, né, tantos lugares, com quase 2000 anos de igreja, ainda há regiões no planeta em que a presença da igreja nunca tinha chegado, né? E depois lugares onde a presença da igreja já estava envelhecida e precisava de uma nova expressão de evangelização. Então, tudo isso foi falado no Concílio Vaticano II, né? Mais recentemente, agora, esses dias, essa notícia que está aí na tela de vocês, ela é recente, ela não tem um mês, tá? O Papa Francisco, ele estava dirigindo um discurso para o Escritório Catequético Nacional Italiano, né? Então, lá na Itália, né, ali no Vaticano, e ele dizia aos responsáveis pela catequese de lá que quem não segue o concílio não está na igreja, né? Ou seja, não está em comunhão com a igreja, né? Então, é a importância de estar, de conhecer e de estar em sintonia com o Vaticano II, que é a maneira como o Espírito Santo pede que a igreja esteja e seja no mundo de hoje, né, no mundo contemporâneo. Bom, a história, ao longo do tempo, tem revelado para a gente que a igreja sempre promoveu a catequese por meio de uma legislação e de uma organização apropriada, muito específica, né? Então, depois do Vaticano II, desse concílio ecumênico Vaticano II, houve muitas reformas dentro da igreja, inclusive lá na Santa Sé, na Cúria Romana, né, no Vaticano, e isso mudou também a organização e a legislação da catequese para a igreja universal, para a igreja do mundo todo. Então, eu estou mostrando essa parte inicial para vocês também se darem conta da estrutura que a gente tem, né? De que as coisas não são criadas da cabeça, né, de um bispo ou outro, ou que essas coisas saem prontas, né? Então, tem toda uma estrutura organizadora da igreja que nos ajuda. Então, lá na Santa Sé, na Cúria Romana, tem alguns, digamos assim, uns departamentos, vamos dizer assim, que funcionam a serviço da evangelização, né? Então, o Papa Francisco está reformando agora, né, a Cúria Romana, em breve essa apresentação aí que vocês estão vendo, isso pode mudar, pode ser que alguns desses departamentos deixem de existir, o mais provável é que alguns deles vão se unificar,
edificar, etc. É como um governo, né, se a gente pensar no Brasil, um governo tem os seus ministérios, né? Então, esses departamentos da Cúria são como os ministérios, né, que tratam de diferentes assuntos. Então, lá tem a Congregação para o Clero, que tem o seu secretariado de pastoral, e como o clero é o primeiro responsável pela pregação da palavra de Deus e da catequese, e a gente colabora nesse ministério, então essa congregação, esse departamento cuida, portanto, da pregação, né? E promove, aprova diretórios, congressos, indica normas oportunas sobre a pregação e sobre a catequese. Antigamente, o diretório de catequese da Santa Sé era feito pela Congregação para o Clero, né? Agora mudou, mas até há pouco tempo era. A gente tem também a Congregação para os Sacramentos e o Culto Divino, que é o que cuida de tudo que diz respeito à liturgia e aos sacramentos, né? Então, tem até aquele livro Rica, que é o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, né? Ou o Ritual de Batismo, por exemplo, etc. São livros litúrgicos, né, das celebrações dos sacramentos. Então, quem é que, digamos assim, confecciona, quem é que monta esses textos? Então, é esse departamento na Santa Sé, né? A Congregação para a Evangelização dos Povos e a Congregação para as Igrejas Orientais, né? Então, essas daqui que se ocupam com a evangelização de uma maneira mais ampla, elas dão orientações catequéticas para os territórios de missão, né? Que hoje em dia é muito complicado dizer exatamente quais são esses territórios, né? Antigamente se tinha muita noção da África, da Ásia, mas e como é que hoje em dia esses lugares muitas vezes já têm tradições cristãs antigas, né? Tinha a Congregação para a Educação Católica, que cuidava da formação dos seminaristas e da escola, né? Das escolas católicas, né? Então, a formação aí daqueles que também ajudariam na catequese, seja nos colégios, seja os futuros padres, né? E, por fim, uma das mais importantes congregações do Vaticano é o Departamento da Doutrina da Fé, né? Que é responsável por guardar e difundir a doutrina da fé da Igreja. Antigamente, esse departamento era o Santo Ofício, né? Que foi responsável pela Inquisição na Igreja por muito tempo também, né? Hoje, naturalmente, ele foi reformado e serve para guardar a fé, né? Tem um outro departamento que ele é muito recente, foi o Papa Bento XVI que criou, que é esse aqui, né? O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Então, ele criou preocupado com os lugares de cristianismo antigo e que as pessoas nasciam católicas porque foram batizadas como crianças, etc., mas não viviam a fé, né? Ou seja, era um lugar que havia uma cultura católica, cristã, em algum tempo, mas que na atualidade não se vivia mais esses valores, né? Então, precisa de uma nova evangelização, né? Então, ele criou esse departamento para cuidar disso, que, entre outras funções, ele também promove o uso do catecismo da Igreja Católica hoje em dia. Esse departamento hoje é o responsável pela catequese, tá? Então, qual é o departamento no Vaticano que cuida da catequese? É esse aqui. Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Isso é tão verdade que os primeiros diretórios de catequese, o Diretório Catequético Geral de 1971 e o Diretório Catequético para a Catequese de 1997 foram feitos pela Congregação do Clero. O diretório que foi lançado ano passado, que certamente vocês ouviram falar dele, o Diretório para a Catequese do ano 2000, ele foi lançado exatamente por esse departamento, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Então, esse é o texto atual, digamos, da Igreja Universal, né? Da Igreja, digamos assim, emanada do Vaticano. Então, o que é que organiza e legisla a catequese digamos, universal hoje em dia? Então, esse diretório, que é desse departamento, e o Código de Direito Canônico, né, que tem aí os seus números que trata da catequese também, tá bom? Eu sei que é muita informação para a gente, mas é só, de novo, para situar a gente na organização que a catequese tem, tá bom? Feito isso, vocês estão aí vivos ainda, gente? Alguém dá um sinal de vida aí, só para mim saber se tem alguém aí ainda me escutando? Oi, estou ouvindo. Sim, está indo muito bem. Está muito bom. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode interromper também, tá bom? Ok. Agora nós vamos, então, entrar no Diretório Nacional de Catequese, propriamente, né? Na parte que fala do capítulo do contexto e da história, né? Então, uma vez que a gente viu mais ou menos onde é que isso se encontra. Vamos olhar agora, um pouco mais próximo da nossa realidade. A gente falou da Igreja Universal,
Vamos olhar agora um pouco mais próximo. Tem a catequese na América Latina. Então, vamos pensar aqui um pouco. Brasil, os países que são nossos vizinhos aqui, até o México, né? Então, não chega até os Estados Unidos, mas do México para baixo, porque a gente tem uma realidade muito parecida, uma história muito parecida, né? Assim, parecida no sentido de como aconteceu a colonização desses países no passado, né? Então, e do ponto de vista de desenvolvimento, da situação das populações, do empobrecimento da população, isso também é muito parecido. E também, portanto, do ponto de vista religioso, tem muita coisa em comum também, a maneira como se vive a fé cristã, católica nesses países. Então, na América Latina, lá no texto do diretório, a gente encontra isso aqui, ó. Antes mesmo de ter recebido dos missionários cristãos, a partir de 1492, à luz do Evangelho, o Espírito do Senhor já estava presente nas populações que habitavam o continente, posteriormente denominado América. O que foi que aconteceu em 1492, aqui na região que se chamava América, não é? Que o texto do diretório está fazendo referência aqui. Não é? Então, aconteceu a chegada de Cristóvão Colombo, né? No que se chamou depois de América. Né? E aqui a gente tem um encontro, então, entre essa cultura europeia, né? Lembrando que Cristóvão Colombo é um espanhol que vem para as Américas. Hoje em dia os historiadores contam para a gente que antigamente se falava que é a descoberta, né? No sentido de que ele não sabia mais ou menos que tinha essas terras, e aí aconteceu que navegando pelo oceano ele encontrou, né? Hoje em dia os historiadores creem que eles sabiam sim da existência dessas terras e vieram para cá para conquistá-las, né? Tanto que nos países da América Latina, quando não se fala em descobrimento, né? Como aqui no Brasil ainda se insiste em falar descobrimento do Brasil, né? A América Latina se fala da conquista, né? A conquista colonial, né? No caso deles, dos espanhóis, né? Então, Cristóvão que vem a pedido da coroa espanhola e vai tomando pouco a pouco posse daqui, e das terras que tem aqui, dos povos que encontra aqui. Então, isso acontece em 1492. Agora, o diretório chama a atenção da gente que quando ele vem, ele traz consigo uns missionários, né? E pouco a pouco vão chegando mais missionários cristãos, né? Alguns padres, enfim. Nesse primeiro momento, franciscanos que se aproximam, né? Bom, com essas chegadas, né, o diretório nos lembra que, eu vou até colocar, né, o Espírito do Senhor já estava presente nas populações que habitavam o continente. Então, esses povos aqui não eram cristãos, né, não tinham ouvido falar de Jesus, né, não tinha igreja, os povos, né, mas o Espírito do Senhor já estava presente neles. Como isso? Né? É interessante a gente pensar, e aí a ciência hoje nos ajuda um pouco isso, que antigamente os nossos continentes todos, eles eram todos juntos. Né? Então, houve, isso há milhares de anos atrás, né? Existia um grande continente, né? E todas essas partes do nosso planeta hoje, elas estavam unidas. Então, todos nós, a gente vem da mesma origem, né? Hoje se dá o nome desse supercontinente, né, de Pangeia. Né? Então, a América Latina, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, era tudo grudado, uma coisa só, era um bloco único, não é, de continente que estava no planeta. E aí, com os terremotos, com as erupções de vulcão, os movimentos das placas tectônicas, que são aquelas partes que ficam muitos metros abaixo do nível da Terra, né? Depois da água que a gente encontra, enfim, lá no fundo, nas camadas mais profundas do planeta. Então, com o movimento dessas placas, né? Esses continentes, eles foram se separando, esses pedaços de terra foram se separando, formando os continentes. Né? Então, no início, nós estamos todos ligados, né? A Europa, a Ásia, a América do Norte, a África,
a América do Sul, enfim, esse mapa ajuda a entender. Né? Então, era um continente único. Né? Então, tanto que, hoje em dia, os estudos apontam que a vida humana, né, os primeiros seres humanos surgiram nessa região. Né? Então, isso tudo estava conectado na época, né? E aos poucos eles foram povoando isso. Com a ruptura, né, esses espaços continentes foram se afastando. Mas isso nos faz lembrar a frase que o Papa Francisco repetiu várias vezes no seu documento Laudato Si, né, que tudo está interligado. Né? Então, para a gente também pensar que essas aparentes distâncias continentais que nós temos, né, na verdade, elas revelam que houve uma unidade nessa diversidade cultural que a gente vive. Né? Bom, de tal forma que essas populações que habitavam o continente, que depois foi chamado de América, elas reconheciam, a seu modo, a presença de Deus, Criador, na natureza e na vida, e o cultuavam a seu modo. Né? Então, as religiões daqui, né, as religiões indígenas, ameríndias e assim por diante, né? Os povos astecas, maias e todos esses outros que a gente conhece por aí. E é interessante aqui que o diretório nos lembra que nesses povos a gente encontra as sementes da palavra, ou as sementes do verbo. Vocês, não sei se vocês lembram, mas no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, né? O verbo, ou a palavra, vai depender da tradução, né, que a gente tiver da Bíblia, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Né, para falar da vinda, da encarnação de Jesus feito homem. Né? E é interessante que a Igreja, desde o Vaticano II, retoma esse ensinamento das sementes da palavra, né? Que ela retoma lá de São Justino, do século I, né? Do ano 100, né? Que ele falava, né? Das sementes da palavra, ou do, digamos assim, ele chamava logoi, né? Palavra, logos, razão. Né? Então ele falava que a presença de Cristo está disseminada nas culturas de todos os povos, mesmo os povos que não eram cristãos. Por quê? Porque todo homem e mulher, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, como diz os textos de Colossenses, criado à imagem de Cristo. Então todos nós temos algo de Cristo em nós, que somos imagem e semelhança do Cristo. Né? Então, as sementes do Cristo em todos os povos, todas as culturas. Né? Isso é muito bonito de pensar hoje em dia, sobretudo num tempo que a gente vive e que tem outras, no Brasil ainda existem outras expressões de fé não cristãs também, próprias da nossa região, né? Próprias, as religiões dos indígenas, ainda hoje muitos deles vivem suas religiões. Hoje muitas pessoas vivem as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda, né, o espiritismo. Então, o Vaticano II ensina que na declaração Nostra Aetate, que é um documento do Vaticano II, que fala sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs, o Concílio Vaticano II ensina que a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas, que embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio de verdade que ilumina todos os homens. Então, isso é importante, que a gente vive um tempo de intolerância muito forte, né? Intolerância cristã, intolerância religiosa muito forte. É bom recordar isso, né? Que tem a ver, sobretudo, com povos que estão nos nossos ancestrais, né? Se a gente for parar para pensar em quem eram os nossos tataravós, enfim, se a gente conseguir resgatar isso, nós vamos perceber que muitos de nós somos descendentes de indígenas, né, de povos escravizados, né, de negros que foram escravizados e que tinham outras expressões de fé não cristãs. Né? Então isso é muito forte. Retomando o ensinamento conciliar, desde a primeira encíclica do meu pontificado, isso é São João Paulo II falando. Né? Eu quis evocar a antiga doutrina formulada pelos padres da Igreja, segundo a qual é necessário reconhecer as sementes do verbo presente e operante nas diversas religiões. Né? Aí aqui estão os documentos do Vaticano II, de onde ele se apoia. Né? Essa doutrina impele-nos a afirmar que, embora por caminhos diferentes,
está, contudo, voltada para uma mesma direção, a mais profunda aspiração do espírito humano, tal como ela se exprime na busca de Deus, e conjuntamente na busca, mediante a atenção do sentido de Deus, da plena dimensão da humanidade, ou seja, do sentido pleno da vida humana. Né? Então, as outras religiões têm seus caminhos também de buscar o sentido da vida humana, o sentido da vida. Né? Bom, então isso para dizer que os povos que chegaram, os espanhóis que chegaram aqui primeiro na América, eles se depararam com um mundo onde não existiam cristãos, né? E esse mundo, ele existe ainda hoje, né? Então a gente ter essa noção também do choque cultural que deve ter sido naquele período. Né? E ainda hoje a gente tem tantas dificuldades nesse campo. Depois, o diretório continua dizendo assim: destaca-se pastoralmente na história da igreja do continente na América Latina o terceiro concílio de Lima. Aqui, lembrando que concílio aqui ele não está falando ecumênico, então não é uma reunião dos bispos do mundo inteiro, mas é um concílio regional. Então, Lima é no Peru, né? Então é da região da América Latina, que deu grande valor à catequese. E essa reunião aconteceu em 1584, olha só. Ele fez publicar em várias línguas indígenas, principalmente no Quechua, que é uma língua falada, inclusive, ali naquela região, Peru, Bolívia, etc., o Manual Doutrina Cristã em 2 volumes. Né? Então, aqui eu trago para vocês umas imagens desses documentos antigos, que foram feitos, se vocês olharem, sobretudo, não é, por religiosos, a maioria das vezes por jesuítas e dominicanos, não é, que padres jesuítas dominicanos, que escreveram catecismos, né, pensando nessas populações daqui. Né? Então, que era primeiramente para ensinar os indígenas, né? E depois as outras pessoas também, né? Pensando que naquele tempo eles eram a maior parte da população. Né? É interessante porque daí a gente se vê diante de um conceito, de uma palavra que é fundamental e que tem a ver também com a nossa dinâmica de catequese hoje em dia, né? Que é a enculturação. Vocês estão vendo aí na frente uma imagem, que acho que todo mundo conhece, né, que é de Nossa Senhora de Guadalupe, né, que é uma imagem, não é, mexicana, não é, do México. Né? Só que esta imagem, que na verdade é como é que diz isso? Uma espécie de... é um tecido, né, não é imagem no sentido de gesso ou de resina, né? Espécie de ícone, né? Ela é uma imagem com traços indígenas. Né? Então, esta imagem, então, a maneira como Nossa Senhora está aqui representada, as suas feições, as suas roupas, né? Esses detalhes são todos indígenas, mas da região, naturalmente, do México, né? Dos indígenas, dos nativos, dos povos originários do México. De tal forma que a gente começa a compreender, então, que a nossa fé, ela tem uma dimensão de enculturação que a gente entende de encarnação, né? Ou seja, ela assume as características do povo onde ela se desenvolve, onde ela está. Né? Isso acho que dá uma luz muito forte para aquilo que a gente deve pensar sobre a nossa ação enquanto catequistas nos lugares onde nós estamos. Né? Então, aquilo que é a proposta de catequese, aquilo que é a nossa proposta de fé, de ensino de catequese, que se encarna e que se realiza, que assume traços da realidade onde nós estamos. Como é que isso se dá? Né? Então, quem mora na cidade, isso tem que assumir traços da cidade, quem mora na zona rural, isso tem que assumir traços da zona rural, quem mora numa comunidade, numa favela, isso tem que assumir traços de lá. Então, isso vai se enculturando, né? Vai se encarnando. Né? Então, a nossa fé que fala a vida. Então, a Virgem que encarna os valores, as roupas, as feições, as vestes, né? A fala, que ela não fala espanhol, né? Nas visões de Juan Diego, que é o índio que a vê, na língua nativa, etc. Né? Então, isso tem a ver com falar a linguagem daqueles com quem a gente está evangelizando também. A linguagem que estão usando hoje as crianças, os jovens, os adultos com quem eu dialogo, né, no meu processo de catequese. E aqui é interessante, olha, essa foto, vocês estão vendo, é uma
uma tentativa, né, foi feita de reconstituição do rosto, não é, de Jesus. Não é muito parecido com o que a gente está acostumado a ver por aí, né? A gente não olha e fala assim, peraí. Aqui a gente está vendo um homem, né, um palestino, né, com traços, com a cor de pele, com os olhos, com o cabelo, enfim, esse nariz desse jeito, assim. Traços de um homem palestino do tempo de Jesus, né? Como é que eram as pessoas? Jesus não se encarna naquela realidade, não assume os traços, assim como a gente falou da Virgem agora em Guadalupe. Ele não se encarna na realidade daquele povo. Né? Como é que era Jesus, não é? Fisicamente, né? Corporalmente falando? Né? Que traços que ele assume? Então, ele não tem traços europeus, né? Ele não se encarnou na Europa, se encarnou na Ásia, na Terra Santa. Né? Então, ele tem esses traços, ele tem os traços dos palestinos, né? Se a gente estiver mais acostumado com ele com o cabelão, tudo bem, pode pôr o cabelão, mas o rosto é mais ou menos esse aqui. Então, porque é esse o jeito, né? E não é o jeito que a gente está acostumado, né? Não sei se algum de vocês, por exemplo, pegaria uma imagem dessa e rezaria diante de uma imagem dessa. Assim como a gente, por exemplo, faz com essa, que é bem diferente. Essa daqui, Jesus está bem mais europeu, digamos assim. Né? Então, aqui, o que acontece? A fé cristã ela se desenvolve muito na Europa. Né? Tanto que a sede da Igreja Católica é na Europa. Né? São Pedro foi para a Europa, né? Em Roma, lá foi martirizado, e a sede da igreja se estabeleceu lá. Né? Então, há um movimento de enculturação lá, de tal forma que também lá a expressão de fé assume os traços europeus. Isso é importante para o povo europeu, é isso mesmo. Né? Ao mesmo tempo, para nós latinos, não é? Como é que o Cristo vai assumindo as feições para nós? Né? Com a imagem, e aí eu não falo só da imagem fotográfica, digamos assim, que nós podemos ter de Jesus, mas a ideia mesmo, né, de Deus, né? O que nós temos na cabeça quando nós pensamos em Jesus, e em Jesus que é presente na nossa realidade. A gente não vive dizendo isso, ele está no meio de nós, ele está presente onde dois ou mais estão unidos. Pois é. Como é que ele vai assumindo a nossa realidade, a nossa carne, né? Os nossos traços, as nossas feições. Né? Interessante, teve um filme, acho que todo mundo já deve ter assistido alguma vez na vida, ele é engraçado, né? E é um filme muito bom. Não é um filme com valor religioso necessariamente, né? Mas ele traz um questionamento muito interessante, né? Que traz a imagem de Jesus negro. Né? E, inclusive, um dos personagens, quando bate o olho em Jesus, fala assim, mas eu achei que você não era assim. Né? Então, eu estou provocando tudo isso para a gente pensar, né? Nessa ideia de encarnação, de enculturação, de assumir a nossa realidade. Né? Aqui, isso é uma foto que eu tirei há uns anos atrás, de um presépio bem simples aí, né? Tá aí Maria, ajoelhada, José ali de pé, e Jesus, numa espécie de manjedoura com folhas, com traços aí amazônicos, né? Então, essa realidade. Como seria, né? Jesus brasileiro, né? Pensar isso. Porque tem a ver com aquilo que a gente vive da nossa fé. Bom, vamos voltar lá no diretório, então. Então, esse concílio de Lima tinha muito essa preocupação. Imagina vocês que chegavam esses missionários franciscanos, dominicanos, jesuítas, esses padres lá da Europa, e iam falar de Jesus para aqueles indígenas, e eles tinham que conhecer a língua deles, tinham que conhecer o que é que eles acreditavam, como que era a cultura deles, eles tinham que apresentar Jesus para eles de uma maneira que fizesse sentido. Que Jesus se encarnasse, se enculturasse na vida daquele povo. Não podia trazer tudo do jeito do modelo lá da Europa. Na Europa fazia sentido, né? Mas, infelizmente, muitas vezes o que aconteceu foi que houve movimentos, né, dessa valorização, mas nem sempre isso aconteceu. Né? O fato é que foi publicado por esse concílio um manual de catequese chamado Doutrina Cristã, e que ele tinha um esquema do Catecismo de Trento. Trento, lá naquela lista dos concílios ecumênicos que eu mostrei no início para vocês, Trento foi um dos concílios ecumênicos, né? E ele tem uma estrutura que é o credo, os mandamentos, sacramentos e oração. E é interessante que esse esquema de catecismo, minha gente, que era lá do Catecismo de Trento, que é de 1500,
eu não sei se alguém de vocês tem esse livro amarelo aí, tem outras capas hoje em dia, azul, preta, mas que é o Catecismo da Igreja Católica, né? Que, digamos, depois da Bíblia, é o livro mais importante para o catequista ter, né? Para o catequista ter para si, para o seu estudo, né? Não vá me pegar o catecismo tal qual e passar do jeito que o texto está lá no encontro de catequese, sobretudo se você for trabalhar com criança e jovem, né? Porque a linguagem dele é uma linguagem de estudo, tá bom? Então, o Catecismo da Igreja Católica, que é o livro da doutrina oficial da Igreja, que é de 1991, ele segue o mesmo esquema: credo, mandamentos, sacramentos e a oração, que ele põe o Pai Nosso, né? Isso está explicado lá no parágrafo 3. Se alguém tiver com a Bíblia aí, fácil na mão, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, eu vou pegar aqui para vocês. Lá está escrito, lá está contando para a gente dos discípulos, não é? Da comunidade primeira de Jesus. Então, nessa altura do campeonato, não é? Jesus já morreu, ressuscitou, teve sua ascensão aos céus, e aí aqui a comunidade está se constituindo, o episódio de Pentecostes tinha acabado de acontecer, e aqui mostra um pouco como estava a vida da comunidade, né? Interessante que no versículo 42 diz assim, né? Eles, né, então os discípulos, eles eram assíduos na escuta do ensinamento dos apóstolos, talvez na tua tradução esteja diferente, né? A escuta na doutrina, talvez, uma coisa do jeito. Na escuta do ensinamento dos apóstolos, na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Então, ele tem esses 4 elementos, né? Muito interessante. Na escuta dos ensinamentos dos apóstolos, doutrina, né? A gente poderia olhar para o esquema que a gente tem aqui e dizer que é o credo, que é, digamos, a essência, o coração da doutrina cristã católica. Né? Na solidariedade, aí aqui solidariedade, partilha, não é? Tem a ver com a ética, né? Ou seja, o agir. Então tem a ver com os mandamentos, que os mandamentos orientam o nosso modo de ser no mundo. E o nosso modo de ser no mundo é o modo cristão, é o modo solidário, da partilha, né? Tanto que entre os primeiros cristãos, se diz aqui o texto bíblico, que entre eles não havia quem passava fome, que a partilha deles era uma comunhão tão profunda, a vivência dos mandamentos era tão profunda, por exemplo, não roubar, né, e outras coisas, que não havia entre eles quem passava fome. Então, os mandamentos, essa vivência. Então, credo, mandamentos, né? A solidariedade, a partilha. Na fração do pão aqui não é outra coisa senão a Eucaristia. Né? A gente não vai encontrar a palavra missa, né, clarinha no texto bíblico. Né? Vai encontrar a fração do pão, ceia, etc. E aqui tem toda a dinâmica dos sacramentos, né, da liturgia, que aqui no catecismo está aí, terceira parte, sacramentos. E na oração. Né? Então, eles perseveravam nessas 4 coisas. Né? A gente poderia dizer no credo, nos mandamentos, no sacramento e na oração. Percebe? Então, esse esquema do Catecismo de Trento e do nosso catecismo atual, de 1991, está baseado nesse esquema da perseverança da comunidade cristã apresentado em Atos dos Apóstolos. Isso é muito importante, porque o conteúdo da catequese vai por aí, né? Credo, mandamento, sacramento e oração. Bom, acontece que todo esse esforço de encarnação, de enculturação, ele não teve o êxito que se gostaria, né? Porque esses catecismos escritos nas línguas indígenas, mais preocupados com a realidade do povo, eles foram sobrepostos, ou seja, foram substituídos por catecismos doutrinais importados da Espanha, né, naquela região. Então, embora no México, por exemplo, se fizeram catecismos com imagens, né, com ilustrações pictográficas, né? Enfim, o que a gente sabe é que a tarefa evangelizadora e catequética fundamental estava na mão dos leigos desde essa época, né? Sobretudo as mães, as mulheres, né? Que foram responsáveis pela transmissão da fé. E é interessante que assim, a gente vai ver que ao longo da história da catequese a gente encontra nomes, né? Normalmente de padres, de bispos e etc., que tiveram alguma atuação forte. Né? Mas é difícil encontrar o nome de leigos, né? Registrados, né? De pessoas... de fiéis leigos, né, de pessoas comuns como nós.
nós. Né? Infelizmente, a história não se atentou, né, nesses registros. Né? Mas o que não significa que eram exatamente essas pessoas que sustentavam a fé. Embora esses catecismos com esse esforço nem sempre foram usados. Né? Bom, a gente avança um pouco na história e aí a gente vai ver que tem um salto de qualidade na igreja na América Latina no ano de 1955. No Rio de Janeiro, aqui no Brasil, com a criação do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. Não sei se alguém já ouviu falar do CELAM. Conselho Episcopal. O episcopal é de bispo, né? Então é um conselho, um grupo de bispos, né? Digamos assim, é o clube dos bispos, né? Da América Latina, que com seus encontros, estudos, documentos, assessorias, publicações, etc., eles deslancharam, né? Melhoraram, por assim dizer, colaboraram, né? Para a catequese no Brasil. Então aqui está o símbolo, né? Do CELAM, né? Tem escrito em espanhol, porque a maior parte dos países da América Latina fala espanhol, né? Basicamente só o Brasil que fala português, né? Os outros países é tudo espanhol. Essa daqui é a organização catequética na América Latina. Agora há pouco eu tinha mostrado a do Vaticano. Na América Latina a gente tem dentro do CELAM 7 departamentos. Eu não vou falar eles estão aí na tela para vocês. O que acontece? Tem um desses departamentos, que é o departamento de missão e espiritualidades, que dentro dele tem um setor, um departamento específico de catequese, tá vendo? Então, em missão e espiritualidades, eles têm 5 pequenos departamentos, um de liturgia, de missão, de religiosidade popular, de santuários e de catequese. Então, para a gente entender também que a nível de América Latina tem uma organização, né, desse departamento. E o objetivo é dinamizar a obra da evangelização na igreja da América Latina, com uma viva espiritualidade de comunhão e participação, para favorecer o encontro e o seguimento pessoal e comunitário de Cristo vivo, e o anúncio da Boa Nova para todas as mulheres e homens do continente e fora dele. Né? Porque, vocês sabem, nos Estados Unidos tem muitas pessoas que foram para lá para tentar a vida melhor, né? E, por exemplo, moram lá, muitos hispânicos, brasileiros, etc. Então, às vezes, fora da América Latina tem muita assistência religiosa também para esses povos. Bom, o CELAM, esse Conselho Episcopal dos Bispos, eles realizaram algumas reuniões, que a gente chama de conferências. Então, são as conferências gerais, que reuniam todo o episcopado, ou seja, todos os bispos da América Latina, né, os bispos latino-americanos. Que aconteceu, não é, quando o Diretório Nacional de Catequese foi escrito, era o ano de 2005. Então, até ali tinha acontecido a do Rio de Janeiro, que foi quando criou o CELAM, Medellín, Puebla e Santo Domingo. Depois, no ano de 2007, o Papa Bento XVI esteve no Brasil, em Aparecida, e foi realizada mais uma dessas reuniões dos bispos da América Latina, né, a Conferência de Aparecida. Só como foi depois da redação do documento, ela não entrou aí. Né? Mas tudo isso para dizer que essas conferências, elas tiveram, cada uma delas, um documento, e elas deram um grande impulso renovador para a catequese. Né? Animação com escritos, semanas latino-americanas de catequese, enfim. Tiveram escolas de catequese, formação específicas para catequistas foram surgindo nessa época também de lá para cá. Né? Aqui, ó, eu queria mostrar para vocês, então, a lista das conferências. Então, a primeira em 1955, no Rio de Janeiro. Depois, a de Medellín, na Colômbia, foi em 1968. Puebla, que é uma das conferências mais importantes que aconteceu, dessas reuniões, foi a mais importante, que se assumiu na América Latina a opção preferencial pelos pobres, tendo em vista que a maior parte da população da América Latina vivia e ainda hoje vive empobrecida, não é, marginalizada. No geral, as nossas populações são pobres, empobrecidas, ou pelo menos, claro, hoje em dia tem tantas, classe média baixa, classe média média, né? Enfim, a maior parte das populações são vulneráveis, digamos assim, né, desses países. Então, a igreja faz uma opção, não é, pelos empobrecidos. Né? Santo Domingo, que foi quando se lembrou muito sobre isso que a gente tinha conversado agora há pouco, da enculturação, ou seja, de levar em consideração as culturas, os jeitos de cada lugar,
povo do Rio de Janeiro, de Salvador, não é igual a gente aqui em Minas, que não é igual ao povo de São Paulo, nem o povo do Sul, nem o povo da Amazônia. Então, a catequese também tem que levar em consideração isso. E a Conferência de Aparecida, que foi a mais recente. A Conferência de Aparecida, né, esse é o documento de Aparecida, não sei se alguém já viu ele por aí, já teve a oportunidade de conhecer. Ele dizia lá no seu número 529, né, como discípulos de Jesus Cristo, encarnado na vida de todos os povos, descobrimos e reconhecemos a partir da fé as sementes do verbo, as sementes da palavra, né, como a gente viu, presente nas tradições culturais dos povos indígenas da América Latina. Então, não se perdeu isso de vista, né, desde daquele período. Ainda hoje, esse é o texto da conferência do CELAM mais atual para nós. Né? Outra coisa importante que aconteceu do CELAM, essa é uma notícia recente, viu, gente? Está no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, que o CELAM, o Conselho Episcopal para a América Latina, ele anunciou que a sua próxima grande encontro, ele vai ter uma assembleia que vai ser eclesial, né? Que inclusive o Dom Valmor fez um vídeo, né? Ele está participando enquanto membro do presidente da CNBB, né? A gente sabe, que é uma assembleia diferente, ela é eclesial, ela não é episcopal. Quando a gente fala em assembleia episcopal, a gente está falando de uma reunião de bispos. Quando a gente fala em assembleia eclesial, a gente está falando de uma reunião do povo de Deus, da igreja, dos bispos e dos leigos, dos padres, enfim, de todos juntos. Né? Então, é interessante que vai ser a primeira audiência que o povo de Deus é chamado a participar. E também, depois do Sínodo da Amazônia, aqui no Brasil, foi criada a Conferência Eclesial da Amazônia. Também é a primeira vez que a gente vai ter a experiência de uma conferência que não é só de bispos, mas que inclui leigos também. Né? Então, leigos participando também desse organismo que organiza a igreja na Amazônia. Né? Então, a gente está vendo, a CNBB está mudando um pouco seus estatutos, na verdade já mudou. Né? Então, ano que vem, vai ter uma reunião no Vaticano sobre sinodalidade, que é essa participação de todo o povo de Deus no governo da igreja. Então, tem muita coisa acontecendo na igreja hoje em dia, nessa época de Francisco, em que se tem ampliado muita participação dos leigos e das leigas na igreja. É bom a gente estar atento a isso, né? Tem muita novidade vindo para a gente por aí. Alguém tem alguma questão até aqui, gente? Estou muito rápido, é muita coisa, como é que é, hein? Vocês podem falar. Vocês estão aí? Sim. Sim. Estamos aqui, vivos e Muito fortes. abaixo, João. Eu achei que o seu som baixou, João. Estava uma altura boa e depois caiu muito. Eu não estou entendendo muito bem. Isso mesmo. Eu não mexi em nada aqui, não sei o que aconteceu, mas vocês conseguem me ouvir? Tem uns 5 minutinhos que parece que ficou muito baixo. Que às vezes ele afastou do microfone, não? Talvez. Eu não sei. Bom, eu vou tentar falar um pouco mais perto. Pode ser. Bem, qualquer coisa vocês me avisem aí, por favor, tá? Se não tiver Bom, agora vamos dar uma olhada na catequese mais do Brasil. Então, fechamos o ciclo América Latina. Vimos Igreja Universal, vimos América Latina. Bora dar mais um passo agora para o Brasil. O que acontece? No Brasil, a história do próprio país, né, a nossa formação, se entrelaça com a história da igreja. Né? Desde quando Pedro Álvares Cabral pôs os pés aqui, ele trouxe na barca, se você olhar a figurinha embaixo, tem um padre lá com a cruz atrás. Né? Então, ele trouxe os religiosos juntos. Né? Então, essas histórias estão misturadas. Né? Então, a gente tem uma ação evangelizadora no Brasil também formada por leigos, né? Entendendo aqui, leigos colonizadores, ou seja, né, os leigos que tinham vindo de Portugal, no caso não mais da Espanha. Né? Pedro Álvares Cabral veio da coroa portuguesa. Sabe, tem toda a disputa de território entre eles naquele período, né, marcando território. E o Brasil é colônia. Né? Bom, nesse primeiro momento, a gente não tem uma presença fixa da igreja. Primeiro vem os franciscanos. Se olhar a roupa do padre que está lá na figurinha, é um franciscano. Então, os primeiros que chegam ao Brasil são os franciscanos. Os franciscanos vêm, eles ficam um tempo em missão. Quando
as caravelas voltam para Portugal, eles vão junto, então eles não ficam. Então eles vinham fazer missões pontuais. Os primeiros que vêm para ficar no Brasil, definitivamente, são os jesuítas, né? De tal forma que a gente não tem, isso é importante pensar aqui agora, a gente não tem padres diocesanos nesse momento, né? Não tem diocese, não tem clero estabelecido, é tudo muito incipiente. A gente tem um grupo de missionários religiosos, de congregações religiosas. Eu não sei se todo mundo sabe muito bem a diferença de um padre diocesano para um padre de uma congregação religiosa, né? O padre diocesano está vinculado ao território, à diocese, ao bispo, né? Enquanto os padres de congregações estão vinculados às suas congregações, o seu grupo, né? Franciscano, jesuíta, dominicano, redentorista, e muitas vezes são de congregações mais missionárias, né? Então eles, digamos assim, assumem missões que não necessariamente estão fixas num território, pelo contrário, né? Eles têm uma itinerância maior, né? E são esses, então, os padres que a gente chama de religiosos, de congregações religiosas, que vêm primeiro para o Brasil, né? As primeiras paróquias só vão surgir a partir aí do ano de 1532, né? De tal forma que somente quando os franciscanos decidem vir para ficar no Brasil é que lá em Santa Catarina se forma uma paróquia, digamos assim, mais formal, né? Estruturada propriamente, né? E aí, aos poucos, foram chegando os jesuítas, que foram os principais responsáveis pela evangelização no Brasil. Bom, inicia-se, então, nesse período, com a chegada desses missionários, a implementação de uma catequese mais institucionalizada para os colonizadores portugueses, seguindo o modelo do Conselho de Trento, ou seja, os filhos dos colonos, né? O povo que vinha de Portugal para cá. Para os indígenas, se fazia uma catequese mais missionária, mais criativa, e sobretudo entre os jesuítas, o jesuíta que quisesse vir para o Brasil, ele tinha que aprender a língua nativa, né, dos povos com quem ele ia trabalhar. Então, ele não podia falar em português com eles, né? Pouco a pouco, conforme ele ia aprendendo a língua, ele tinha que abandonar e falar a língua local. Aquilo que a gente dizia agora há pouco, né, do movimento de encarnar-se, né, do estar presente na realidade tal como ela é. E aí, os jesuítas que aqui estiveram escreveram catecismos nas línguas nativas do povo. E eles usaram e compuseram músicas, né, usaram de teatro, poesia, né, autos de Natal, outros autos, e danças rituais como obra evangelizadora. Eu chamo a atenção aqui para todo esse esforço desses evangelizadores nesse período, porque, assim, para a gente pensar também a nossa prática catequética hoje, né? Quais os recursos que eu uso, né? Assim, naturalmente, de música, de teatro, de poesia, né? De dança, enfim. Eu acho que a evangelização, ela passa por todas essas perspectivas, né? A arte, ela é evangelizadora, né? Porque a arte tem a ver com a beleza e com a criatividade. E criatividade tem a ver com criação, né? E uma vez que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, Deus é o Criador. Nós que somos imagem e semelhança dele, somos co-criadores. Ou seja, a nossa capacidade criativa, que todo mundo tem, provém da semelhança que nós temos com Deus. É dom de Deus, né? Então, usar a criatividade na nossa missão evangelizadora é usar um dom dado de Deus a nós para usar na evangelização, né? Então, está atento a isso, né? Um dos grandes nomes desse período é o padre José de Anchieta, que foi canonizado não tem muito tempo, foi Francisco canonizou, ficou quase 500 anos no seu processo de canonização, né? E foi canonizado não tem muito tempo por um decreto do Papa Francisco. Então, São José de Anchieta, jesuíta que veio para cá muito novo no Brasil, terminou sua formação aqui, foi ordenado padre aqui, cuja a festa é celebrada no dia 9 de julho. Eu digo isso porque a CNBB declarou para nós aqui no Brasil São José de Anchieta padroeiro dos catequistas, né? Então, ele é nosso padroeiro de forma muito particular, né? Então, ter isso no horizonte, e acho que olhar um pouco a ação evangelizadora dele. É claro, tem muita gente que questiona a maneira como mesmo os jesuítas lideram com a evangelização em relação aos povos indígenas. Eu acho que isso tem que ser discutido mesmo. É por aí mesmo, né? Mas a gente pode se
se inspirar em muita coisa, né, desses grandes evangelizadores desse período. Né? Se ninguém nunca assistiu, fica aqui uma dica, ó. Esse filme aí, gente, né, tem até Robert De Niro, que é um grande ator aí, ó, foi indicado para 8 Oscars esse filme, A Missão. É um filme muito interessante que mostra um pouco da atuação, né, não é um documentário, é um filme mesmo, né, que mostra a atuação dos jesuítas ali mais na região do sul, onde eles criaram o que a gente conhece hoje como reduções, né, que eram os aldeamentos guaranis, né, onde se reuniam os indígenas. Porque vocês sabem que os colonizadores, a coroa portuguesa, tentou muitas vezes escravizar os indígenas, né? E a igreja, sobretudo os jesuítas, atuaram muito na defesa dos indígenas, né? Então, uma maneira de protegê-los era colocar em aldeamentos junto com os jesuítas, né? De tal forma que eles estavam protegidos. É um filme belíssimo, belíssimo. Quem não assistiu, assista. Tá? Quem quiser também, faço outra dica aqui, tem um lugar no Rio Grande do Sul, se algum dia, quando acabar a pandemia, se puder viajar, quiser ir lá conhecer, hoje sobrou as ruínas, né, de São Miguel das Missões, que é um lugar onde acontecia esses aldeamentos, né, onde nesse período da primeira evangelização do Brasil, os povos indígenas e os jesuítas ali viviam. E o interessante era o estilo de vida que eles levavam. Né? O filme mostra um pouco isso, o estilo de vida de partilha, um pouco parecido com aquilo que eu dizia do Atos dos Apóstolos agora há pouco, né? Que entre eles não havia quem passava necessidade. Uma obra, para quem quiser ler, da literatura, não é um livro religioso, tá? É um romance épico, né? No caso, um poema épico, que é de Basílio da Gama, que retrata um pouco esse período também. Então, se alguém gosta de literatura, quiser ler, O Uruguai. Não, você vai perceber que o autor não gostava muito dos jesuítas, mas é um livro interessante para a gente entender um pouco esse período também dos 7 povos das missões que é ali na região do Rio Grande do Sul. Tá? E se alguém quiser, tem um documentário também interessante, que chama Terra Sem Mares. Vocês já ouviram algumas músicas que a gente canta? Na procura da terra sem mares. Já ouviram essa música? A gente canta de vez em quando na... Essa música, o que é a Terra Sem Mares? A Terra Sem Mares a ideia, não é? A gente poderia dizer assim, para o povo guarani, do que para nós, né, cristãos, católicos, seria a ideia de reino de Deus, né? Um lugar onde não haveria tristeza, não haveria, onde a justiça reinaria. Né? Isso que é a utopia que Jesus pregava na sua vida, é a utopia guarani. Então, tem uma identificação. Percebe? Os evangelhos vão perceber, opa, tem algo aqui que fala do que tem, né? O que da vida, da experiência daquele povo que eu tenho a missão de evangelizar, de catequizar, já fala de Deus, né? Eu não preciso levar tudo pronto, né? E aí, outros 2 personagens interessantes desse período também é o padre Manuel da Nóbrega, que é o provincial dos jesuítas, talvez da aula de história, alguém lembra dele, né? Que ele incentivava muito esses textos catequéticos nas línguas, e sobretudo tupi-guarani. Inclusive, olha que homem ousado, ele queria que as mulheres de seu tempo fossem educadas, né? Que pudessem serem catequizadas assim como os homens, e serem instruídas, né, na educação. Porque naquele período a mulher não tinha esses direitos. Né? E ele não conseguiu, mas ele tentou, né, ele pediu para que houvesse essa aprovação. Né? E o padre Antônio Vieira, que também é uma figura, um pouco depois, né, a gente já está em 1600, né, quase 1700, que esteve aí com seus poemas, seus sermões, né, muito conhecidos. Vale a pena depois também buscar na internet, ler, tem textos muito bons, é um incrível orador também. Né? Bom, alguém colocou alguma coisa aqui? O João já deu horário? Já deu horário, gente? 8h30 já deu horário, verdade. Obrigado por avisar. Então, só para concluir aqui, houveram outras ordens religiosas, então, que participaram desse período, né, que vieram para cá. Né? Bom, tudo isso para dizer que nesse período a gente vive, então, uma grande participação
desses missionários, né? Não esquecendo dos leigos que a gente tem por trás desse período, tá bem? Bom, como o nosso horário já caminha aí para o fim, eu vou fazer... pois é, exatamente, ficou para a semana que vem. Eu vou parar por aqui, a gente continua semana que vem. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta e quiser rapidamente trazer, se não, pode pensar alguma coisa e falar também semana que vem, não tem problema. Eu só queria dizer que eu tenho tentado colocar um pouco a partir do texto do diretório, tá? Não sei se está fazendo sentido para vocês, né? Não sei se, digamos assim, se acrescenta alguma coisa à formação de vocês, né? Claro. Ô, João, tirei print de tudo. Ô, João, Se você pode ter outras dinâmicas, no sentido, a gente queria que você falasse mais de coisa que tem a ver, por exemplo, com a nossa realidade de hoje, eu não sei, etc. Eu estou passando aquilo que é a história mesmo, tal qual o texto tem pedido para a gente tratar, né? O texto do diretório. Né? Pois é, João. Mas aí, se alguém quiser, mais à vontade, falar com alguém da equipe, e alguém da equipe me der o retorno também, fique à vontade também. Às vezes fica com vergonha de falar, né? Então pode falar com alguém da equipe e o pessoal da equipe me dá o retorno. Porque a minha preocupação é que a formação sirva para vocês, acrescente para vocês, tá bem? Obrigado, João. A Lu quer falar aí? Pode falar, Lu. Eu ia te falar porque eu fui acompanhando, né? E aí eu consegui encaixar dentro do que você estava falando, porque eu fui fazendo a dinâmica de te ouvir e, ao mesmo tempo, fazer a leitura e fui te seguindo, te acompanhando no diretório. Então, eu consegui fazer esse caminho junto com você aí e, né, seguindo, fazendo intercalando isso, a leitura aqui e a sua fala aí. Então, para mim foi bacana, né? Foi legal. Então, talvez seja uma dica para os demais, né? Quem quiser fazer e ir seguindo o diretório, consegue estar interligando o assunto, né? Ótimo, obrigado. É uma possibilidade aí, ter o texto do diretório. João, eu também achei, eu gostaria de falar uma coisinha, pode ser? Claro. Nós fizemos um passeio, né, pela história, né, como se a gente estivesse num filme passeando pela história, não é? Então, assim, foi isso que eu me senti. Foi uma fonte de riqueza de conhecimentos aqui. Agora, eu acho que a gente tem que ler o diretório direitinho, aprofundar nisso. E, assim, a hora que você falou da América Latina, eu logo pensei em José de Anchieta, né? A missão dele não foi fácil, né? Como a missão dos catequistas também, mas ele já passou uma dica muito boa aqui, que evangelizar é ter criatividade, né? Igual ele escrevia na areia, né? Então, eu acho que a gente aprende muito com isso. E foi muito importante, achei muito precioso, mas eu acho que a gente tem que dar uma pincelada, olhar o diretório, olhar essas coisas do Concílio Vaticano II que você falou, que é muito importante, né? Os objetivos, né? Para a gente realmente sintonizar nas coisas que vão acontecendo, né? Então, muito obrigada, gostei imensamente, viu? Que bom pegar essa fala da Ângela, porque é exatamente isso. Essa formação ela tem esse objetivo de provocar em vocês o desejo de aprofundar o documento, né? Eu não pude hoje estar presente com vocês, mas tenho certeza do caminho feito com o João, que deve ter sido muito proveitoso, e só chamar mesmo a atenção que todo esse tema que o João está trabalhando conosco é o capítulo 3 do diretório, né? Então, esse caminho. Por que o 1 e o 2 não? Porque a gente já viu ele no módulo 2. Então, no módulo 3, a gente vai dando continuidade neste caminho. Quero, né, já mesmo, Godoy, pode falar. Parabéns para você!
felicidade, muitos anos de vida. Entre nossas almas, ao fundo do sábio, uma saudade. Ô, gente, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. É por isso que hoje eu não pude estar presente, estava com família aqui em casa. Agradecer mesmo o carinho de todos, né? E agradecer a participação das duas foranias, de forma particular também hoje agradecer a participação da paróquia. Juliana, só me lembra o nome da sua paróquia? É São Miguel e Nossa Senhora Aparecida, é isso mesmo? É, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel. Então, agradecer pela participação, por essa parceria, espero que tenha sido de bom proveito para todos. E, João, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima semana. E obrigado, gente, pelos parabéns. Na semana que vem é na sexta, não é isso? Isso. Quinta, porque amanhã nós temos, né, a região Piedade, nós temos um encontro com o bispo, com Dom Giovanni. Então, por esse motivo que hoje foi quinta, mas semana que vem volta no ritmo, né, tradicional nosso, que é sempre às sextas-feiras. E vai até março, dia 26. Bem, muito bem. Coisa boa. Então, bom encontro com o bispo amanhã, para quem tiver. Eu encontro vocês, então, na sexta-feira que vem, tá bem, gente? Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite.